Bom, enfim, está de volta, agora com os preparos à mesa, como eu prometi, com os vinhos chilenos. Fomos ao Chile e, portanto, não poderíamos deixar de trazer à nossa mesa os vinhos do Chile. E vou começar com um clássico, Santa Carolina. Santa Carolina, uma das mais antigas bodegas ou vinícolas do Chile, uma bodega histórica dentro de Santiago, não precisa sair de Santiago para conhecer essa vinícola, uma vinícola muito interessante, tem caves históricas ali, um passeio pelas caves é muito legal. Se você pensa em ir ao Chile, vale dar um passeio na Santa Carolina, conhecer essa vinícola que tem bons vinhos e é muito bacana. Esse é um Gran Reserva 5 estrelas, Santa Carolina 2007 Merlot. Vocês viram que eu apresentei o Merlot no começo para combinar com esse prato Merlot nacional e agora estou apresentando o Merlot chileno. Esse vinho produzido no Vale de Colchagua. Colchagua é um vale que produz tintos de corpo, tintos muito estruturados, o vale é famoso por isso. Esse vinho tem passagem de 12 meses por barricas de carvalho, portanto é um vinho que ganha complexidade aromática, ganha um pouco mais de taninos nessa passagem por barricas e fica mais estruturado. Essa é uma sopa, a gente sempre pensa em sopa como uma coisa leve, é leve, mas a Merlot não é uma uva tão pesada, não gera vinhos tão pesados. Ele é estruturado, mas não é um vinho que passa por cima das coisas, não é um trator, é um vinho muito gostoso. Eu tenho aqui o queijo Gruyère, que é um queijo de personalidade, né? Eu tenho aqui um caldo de carne, um caldo que foi cozido lentamente, portanto que deu estrutura, tem um sabor mais tostado dos ossos, enfim. Então eu tenho aqui um preparo que tem uma intensidade. Preciso de taninos para enxugar toda essa suculência da sopa, preciso de acidez para fazer o contraponto com a tendência doce do pão, com a tendência doce da cebola e do queijo. Eu vou fazer uma prova, olha o vinho, um nariz muito agradável, muita fruta, fruta vermelha, fruta madura, uma nota de especiaria doce, muito agradável. É um vinho que traz um pouco daquela lembrança do pinheiro, que é típico dos vinhos do Chile. A boca é fresca, tem um bom frescor, muito macia, muito redonda, um vinho muito equilibrado, harmônico. Acho que vai ficar um casamento gostoso. Vou provar a sopa e vou contar para vocês já já como é que ficou esse casamento. Vamos lá. Olha, eu sei que é meio suspeito, né? Porque eu cozinhei, eu escolhi o vinho, então às vezes pode parecer meio suspeito, mas a gente sempre procura escolher com base em padrões técnicos, né? A gente não faz uma escolha aleatória. A escolha é sempre pensando nos ingredientes que eu vou utilizar, na forma de cocção, portanto eu procuro buscar um vinho que não vá fazer feio na combinação, que vá combinar. E ficou muito gostoso, porque eu tenho uma sopa muito macia, eu tenho uma sopa que, se eu pudesse sintetizar esse preparo, uma palavra, eu diria maciez, né? Uma tendência doce muito marcante no preparo, apesar de ter levado um pouquinho de vinho branco. O vinho branco só deu um up para não ficar aquela coisa muito chata, né? Mas eu tenho maciez. Esse vinho é a mesma coisa, ele tem maciez, é um vinho muito macio, de taninos muito redondos, só um leve up do frescor, portanto tem uma estrutura muito parecida com a sopa. Não se sobrepôs a sopa, não sobrou vinho, boca limpinha, taninos gostosos, portanto está aqui uma sugestão. Esse vinho trazido ao Brasil pela Porto a Porto, importadora de vinhos e alimentos. Porto a Porto tem um portfólio muito bacana. Santa Carolina é uma vinícola importante no portfólio da Porto a Porto. É uma vinícola que tem vários rótulos muito gostosos para todos os bolsos, para todos os gostos, portanto é uma possibilidade. Então, Porto a Porto trazido aqui a Florianópolis pela Santa Adega pronta para atender você nesses vinhos. Vou terminar aqui porque eu estou doido para provar aquele carrezinho e apresentar o próximo vinho para vocês. Vamos lá. Bom, gente, tá aqui esse carrezinho, carré curto, não é o carré francês. Custo-benefício é muito bom, custa aí 3 vezes mais barato que o carré francês, portanto você pode fazer ele que não vai decepcionar. Bom, como eu disse no bloco passado, existe um casamento clássico que é o carré com Cabernet Sauvignon. Mas a gente não pode só ficar dando o que é clássico, então eu trouxe um vinho de corte. Eu trouxe um vinho onde o corte é majoritariamente de Syrah, 60% de Syrah, 34% de Cabernet Sauvignon e 6% de Viognier, uva branca. No Vale do Ródano eles fazem muito isso. Então isso dá um up nos vinhos. Onde a uva amadurece muito, se você colocar um pouquinho de uva branca, você tem mais frescor no vinho.
Syrah, uva macia, uva condimentada, né? Cordeiro e Syrah também faz um casamento muito gostoso, principalmente se você condimentar um pouco mais ele, usar um pouco de erva, usar um pouco de especiarias, dá para usar aí um pouco de pimenta, dá para usar até uma canela, tem gente que usa, aqui usei um pouco de pimenta e um pouco de ervas, não é? Esse é um vinho que passou 14 meses em barrica. Esse vinho com certeza tem muita estrutura, o nariz é muito rico, né? Caliterra é um produtor importante, é um Caliterra Tributo, edição limitada, não é? Um vinho que é da safra 2006, portanto já está há 7 anos na garrafa, tem 14,5 de álcool, também de Colchagua, região de tintos de corpo, de tintos de personalidade. O nariz é muito gostoso, frutas negras aqui muito marcantes, especiarias, tem pimenta, aqui tem uma nota que lembra um pouco tostados, lembra chocolate, tem uma boa complexidade de aromas. Olha, a boca tem uma acidez muito equilibrada, seguramente trazido pela Viognier, uma aromaticidade, um perfume, não é? E os taninos são muito redondos, muito macios, muito agradáveis. É um vinho amplo em boca, muito gostoso. Acho que vai ser um casamento gostoso. Esse vinho trazido aqui para o Brasil pela Decanter, importadora de vinhos, Decanter, que já está aí com mais de 1.300 rótulos, Decanter, que tem apostado muito nos vinhos chilenos, trazidos bons produtores, produtores tradicionais e produtores novos, produtores que estão nessa nova fase do vinho chileno, portanto, vale a pena provar os vinhos chilenos desse portfólio da Decanter. São vinhos bem interessantes, você encontra Decanter aqui na Essen e também por todo o Brasil. Eu vou provar o cordeiro, vou contar para vocês como é que ficou esse casamento. Vamos lá. Ficou gostoso, ficou bem gostoso. O cordeiro tem uma carne que tem uma complexidade diferente de sabor, diferente da carne bovina. O entrevero aqui ficou gostoso, o sabor do pimentão ficou agradável, o pinhão é macio, tem a cebola que é doce, ou seja, tem uma... Aquela história, entrevero seria uma briga, mas aqui, mais do que uma briga, é um grande abraço, né? Um abraço de sabores muito bom. O vinho emoldurou tudo isso. Bom, com isso o Põe Vinho de hoje vai ficando por aqui. Eu agradeço a sua audiência, espero ter levado para sua casa, para você um programa bacana, que tem enriquecido um pouco mais o seu conhecimento sobre vinho, sobre comida. Espero que as receitas tenham agradável. E nós vamos encerrando bebendo sempre com moderação. Se beber, não dirija. Eu agradeço os nossos patrocinadores, os nossos apoiadores. E estaremos de volta na próxima semana com mais um programa, mais vinhos, talvez um convidado, ou seja, sempre uma boa surpresa para vocês aqui no Põe Vinho. Muito obrigado, até a semana que vem. Saúde! Pão e Vinho. Apoio Decanter, a cultura do vinho. E Porto a Porto, importadora de vinhos e alimentos.